Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de finanças. Está começando mais um Investimento em Pauta, um programa que leva para você, internauta de todo o Brasil, informação de qualidade para ajudá-lo na gestão dos seus negócios empresariais ou pessoais. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber novamente hoje o professor Eduardo Pozzi. Pozzi é doutor em administração pela Universidade de São Paulo, com mestrado em administração pela PUC e graduação em administração pela mesma escola. Professor da PUC São Paulo, do INSPER, da FIA e da FAP, e sócio da Galtar Finanças Estruturadas. Pozzi, obrigado por novamente ter aceito o nosso convite. Obrigado. É um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Diante desses momentos de crise que a gente tem vivenciado desde 2008 para cá, né? E até contrariando um pouco aquilo que a gente conversou na primeira entrevista, falando sobre moderna teoria de finanças, investidor racional, e encerramos falando um pouco sobre a questão cognitiva, né, que isso pode trazer consequências ruins ou boas, né, porque na medida que os preços não refletem de fato as informações, existem possibilidades, ou para minimizar a perda ou para maximizar ganho. Então eu queria que você de fato comentasse, né, em relação aos viés cognitivos, como é que eles afetam a decisão do investidor, né, e se isso afeta os preços, e dê exemplos para nós de alguns principais. Um dos principais vieses estudados em finanças, né, é o viés do excesso de confiança. Então, as pessoas, isso Kahneman e o Tversky, que na teoria, no âmbito da psicologia, descobriram, né, que as pessoas sofrem de excesso de confiança. No âmbito das decisões de investimento, né, transpondo isso para o mundo dos investimentos, um investidor excessivamente confiante é um investidor que superestima a sua capacidade. E como é que a gente faz para mensurar isso, né? Então, uma das medidas que nós utilizamos é a questão do excesso de transações. Então, um investidor excessivamente confiante seria um investidor que transaciona demais. E se ele superestima a sua capacidade, traduzindo isso para finanças, ele é um investidor que pensa que pode bater o mercado sempre, né? O investidor tem os benchmarks, né? Na renda fixa tem o CDI, tem a Selic, e na renda variável temos o Ibovespa aqui no Brasil, né? E esses outros benchmarks, outros índices no mundo inteiro. Então, o investidor excessivamente confiante é aquele que pensa que, por meio das suas transações, consegue bater sistematicamente o mercado. Então, Eduardo, como você está explicando em relação ao excesso de confiança, né? É aquela história, todo mundo é piloto de Fórmula 1, é isso? Então, o investidor que transaciona demais, estudos descobriram que investidores que transacionam demais implicam em muitos custos de transação, eles até observam um retorno bruto superior, eventualmente, ao do mercado, mas na hora de você contabilizar o retorno líquido dos custos de transação, o retorno dele é inferior ao observado pelos benchmarks. Então, o excesso de confiança, o viés de excesso de confiança, ele questiona muito a questão de estratégias ativas de investimento. Então, estudos mostram que você colocar dinheiro num fundo passivo, sem grandes custos, às vezes é muito mais rentável do que você pagar altas taxas de administração e muito custo de transação na expectativa de que gestores com superpoderes vão trazer sistematicamente retornos superiores ao benchmark de mercado. Quer dizer, estudos realizados nos Estados Unidos mostram que dificilmente um fundo consegue bater sistematicamente o mercado e, mais do que isso, em períodos relativamente longos, o benchmark de mercado supera fundos de investimento ativos em margens consideráveis. Então, o investidor imbuído desse viés, excesso de confiança, pode cair nessa armadilha, né? E teríamos outros vieses para a gente comentar aqui com o internauta de todo o Brasil que está nos assistindo? Um outro viés bastante tratado em finanças comportamentais é a influência do passado no processo decisório, né? Então, o Kahneman e o Tversky, quando elaboraram a sua teoria, eles falaram que o ser humano ele é influenciado por heurísticas, regrinhas de bolso, né? Atalhos mentais. Então, um atalho mental é usar o passado para tentar predizer o futuro. E o que nós vemos na prática, né, é o investidor consultando rankings de investimento que são publicados e vendo, olha, se a bolsa foi o melhor investimento até agora, nitidamente você vê aportes de recursos migrando para a bolsa na expectativa de que o futuro será uma continuação linear do passado, né? Então, a influência do passado no processo decisório é nítida também. O
o investidor acaba usando, né, o passado como um norteador da sua decisão no futuro. E nem sempre o passado repete, né? Ou seja, o desempenho passado repete o desempenho futuro, que a gente chama de persistência de performance, né? A persistência de performance não é verificada por um período consistente. E usar o passado para tomar decisão tem alguma definição em relação à heurística? Essa heurística tem algum nome? É a heurística da representatividade. Representatividade. Né? Então, um investidor que toma uma decisão com base na heurística da representatividade é um investidor que costuma olhar no retrovisor, né, olhar o passado e tentar extrapolar para o futuro o que aconteceu no passado. A heurística da representatividade tem várias aplicações, né? Dentro desse bojo você tem uma questão chamada falácia do jogador, que nós tendemos a acreditar o seguinte, né? Um jogador que está num jogo de roleta e saem, por exemplo, 3 vermelhas seguidas. E só porque saiu 3 vermelhas seguidas, ele acha que a próxima vai sair uma preta. Ou seja, a probabilidade de sair uma preta no momento seguinte é maior. Sendo que toda vez que a roleta gira, a probabilidade de sair uma vermelha e uma preta é meio, não muda. Então, quer dizer, olhar o futuro, olhar o passado e achar que o passado, quer dizer, que o futuro é uma continuação do passado, é você tomar uma decisão com base em uma única informação, sendo que a teoria tradicional mostra que o investidor tem que considerar na sua decisão todas as informações disponíveis, processá-las corretamente e não olhar o passado e achar que o futuro vai ser uma extrapolação do passado, né? Ou seja, vai ser uma continuidade linear do passado. Então, em última análise, o que finanças comportamentais questionam é o seguinte: o investidor não processa todas as informações, o investidor usa esses atalhos mentais, essas regrinhas de bolso. E essas regrinhas de bolso produzem decisões enviesadas, decisões equivocadas, que é o excesso de confiança, que produz o excesso de transações, que é olhar o passado para tentar predizer o futuro e assim por diante. E a teoria perspectiva, de fato, foi a grande contribuição do Kahneman e do Tversky, inclusive rendeu o Nobel de Economia ao Kahneman, né? Então, o que é essa teoria perspectiva? Por que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Qual a implicação dessa abordagem para o mundo dos investimentos? O Kahneman e o Tversky descobriram que o arrependimento, né, associado a uma perda de uma soma em dinheiro, ele é maior do que a satisfação associada ao ganho do mesmo montante. De maneira que eles descobriram que o ser humano ele é avesso a perdas. Ou seja, né, ele fica mais aborrecido quando perde do que quando ganha o mesmo montante. E o Richard Thaler, né, retomando aquela nossa questão, que foi o encontro desses autores que possibilitou a criação de finanças comportamentais, poderia citar outros, como por exemplo o Robert Shiller, que é um autor que escreveu muito sobre finanças comportamentais também, e foi um dos pioneiros junto com o Richard Thaler. Eles descobriram o seguinte, né, a aversão à perda está presente também no mundo descobriram não, tentaram aplicar esse viés no mundo dos investimentos e se perguntaram: a aversão à perda está presente no mundo dos investimentos? O investidor também é avesso à realização de perdas? E aí a resposta foi que sim. Estudos mostram que o investidor tende a se desfazer muito mais rapidamente das ações vencedoras. Eles tendem muito mais a realizar ganhos do que a realizar perdas. Em outras palavras, eles tendem a manter ações perdedoras na sua carteira por um longo período de tempo e se desfazer das vencedoras. E isso tem implicações óbvias para o desempenho da carteira, né? Ou seja, e por que ele faz isso? Tem uma série de motivações que levam o investidor à aversão à perda. Uma é a questão do arrependimento, né? Ou seja, enquanto você não vende a ação, você não tem que assumir que tomou a decisão errada. A ação pode retornar, a ação pode voltar para os preços passados, né? Porque se é uma ação perdedora é porque o preço é inferior ao preço de compra, por exemplo, né? Então, isso tem implicações para a precificação de ativos. Se eu vendo sempre as vencedoras e mantenho as perdedoras, muito provavelmente o preço das vencedoras está mais baixo do que deveria. Isso e explica... o preço das perdedoras provavelmente está mais alto do que deveria. Então, quer dizer, há implicações para a precificação também, a questão da aversão à perda. Isso explica porque, por exemplo, esses fundos de ETF têm feito sucesso e por que as pessoas não gostam muito de operar índice futuro de bolsa, né? Porque na medida que tem ajuste, e o ajuste é negativo, dói no meu bolso. Sim. Agora, se eu compro um ativo, ele desvaloriza, mas eu ainda não vendi, eu tendo a ter a crença que no longo prazo
eu vou recuperar a perda e, pelo contrário, além disso, vou incorporar um ganho adicional. Por isso que muito investidor faz preço médio, né? E isso implica em custos de transação e outras coisas. Nosso tempo está chegando ao final, infelizmente, mas eu queria ainda falar aqui sobre o chamado efeito de exposição, né? Você explicasse rapidamente para o nosso internauta de todo o Brasil aí. O efeito de exposição, que foi o que eu estudei na minha tese de doutorado, é a aplicação da teoria perspectiva para o mundo dos investimentos, né? Ou seja, se os investidores eles são avessos à realização de perdas, então, em meados dos anos 80, dois autores, o Sheffrin e o Statman, eles fizeram essa pergunta, quer dizer, os investidores estão dispostos realmente a realizar mais perdas do que ganhos? E aí eles deram o nome dessa tendência de manter na carteira investimentos perdedores e a realizar rapidamente investimentos vencedores de efeito disposição, né? O chamado disposition effect. Então foi isso que eu tentei mensurar para gestores de fundos de investimento em ações aqui no Brasil, né? Ou seja, verificar basicamente se o investidor ele manifesta o viés da aversão à perda. E quem quiser maiores informações pode consultar a sua tese de doutorado, né? Está disponível no sistema para de dados lá na USP. Internauta de todo o Brasil, está aqui a tese do professor Eduardo Pozzi, está disponível no Teses USP. Você pode fazer um download, obviamente a gente pede sempre respeito ao direito autoral. Cite o trabalho, é um trabalho muito interessante, eu já li o trabalho, né? Um trabalho muito rico, chamado Efeito de Exposição e Suas Motivações Comportamentais. Um estudo com base na atuação de gestores de fundos de investimento em ações. E, Pozzi, quem quiser contatá-lo para uma palestra, para uma consultoria, como é que faz? Pode enviar um e-mail, edupozzi@galtar.com.br, ou pode também usar o telefone, né? É o 11 3032 2097. Então, para você, internauta de todo o Brasil, está aparecendo aí na sua tela o e-mail do professor Eduardo Pozzi, edupozzi@galtar.com.br, o telefone São Paulo 11 3032 2097. Pozzi, obrigado novamente aí pela participação, muito interessante, a gente aprendeu muito com você hoje aqui, foi uma verdadeira aula com muita didática, que é uma característica sua, e fica aqui aberto o convite para a gente poder bater um papo, né, continuar conversando com os internautas de todo o Brasil sobre as finanças comportamentais. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, Ricardo. Para você, internauta de todo o Brasil, Investimento em Pauta vai ficando por aqui. Como sempre, agradecemos muito a sua audiência. Até uma próxima oportunidade.